Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Reagir em Tempo de Covid-19, este dedicado à nutrição. Portanto, vamos conversar sobre o impacto que o suporte nutricional tem na gestão do diagnóstico de ELA e que desafios têm surgido também nesta área no contexto da pandemia na qual vivemos. Comigo tenho Diogo Catita, nutricionista na APELA, nas residências Montepio, na zona de Lisboa e Val do Tejo, e também membro do GEN, Grupo de Estudo de Nutrição Entérica do Hospital Garcia da Horta. Esta conversa, que terá como entrevistado o Diogo Catita, será moderada por Margarida Oliveira, terapeuta da fala na APELA. Margarida, passo-te a palavra. Obrigada, Filomena. Boa tarde, Diogo, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar a participar em mais uma emissão do Reagir em Tempos de Covid, sendo eu terapeuta da fala, peço desculpa, no Porto, e ter esta oportunidade de ter esta sessão com um colega de Lisboa, nutricionista, Dr. Diogo Catita, na APELA Lisboa. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde. Eu começava então esta sessão tentando enquadrar aqui o papel da nutrição na esclerose lateral amiotrófica. Sabemos que esta intervenção é importantíssima no âmbito de uma abordagem multidisciplinar e que o diagnóstico devia ser encaminhado desde o diagnóstico. No entanto, sabemos que nem sempre isso acontece. Eu gostaria de saber qual era a tua opinião acerca disso e que fatores podem contribuir para atrasar tanto uma referenciação para a nutrição e qual o impacto desse atraso nos doentes e no curso da doença. Olá, boa tarde. Respondendo então a essa questão dos fatores que podem contribuir para esse atraso, será talvez a nível hospitalar, existe um número muito reduzido de nutricionistas, ou seja, aqueles que existem têm que dar resposta a vários serviços e infelizmente não conseguem por vezes chegar a todos. Depois tenho também deparado que nem todas as equipas na parte de neurologia têm um profissional de nutrição associado, em que, infelizmente, e nestas doenças era bastante importante que tivessem o apoio da nutrição. E quando o utente é referenciado para a nutrição, e quando é também, é quando já existe uma perda bastante acentuada de peso ou então posteriormente, após haverem várias alterações na deglutição e serem seguidos por terapeutas da fala, que por sua vez encaminham, na grande maioria, pelo menos aqueles com quem tenho tido acesso, têm feito essa referenciação para a nutrição. Indo para a segunda parte da pergunta, que era os problemas, o impacto que tem nessa referenciação tardia, é que nós estamos a correr atrás de um prejuízo que não o conseguimos, na grande maioria, reverter nesta doença. Por vezes os utentes, quando chegam até nós, nutricionistas, já vêm com uma perda de peso bastante acentuada. Sabemos que, infelizmente, a parte medicamentosa ou farmacológica nesta doença não está tão desenvolvida e não consegue trazer, não há nenhuma cura, não é? E o melhor, não querendo desfazer as outras áreas multidisciplinares, mas o melhor que temos atualmente é ter um bom estado nutricional que está associado a um melhor prognóstico para a doença. Por isso, se são referenciadas as pessoas numa fase mais tardia, o problema é que as pessoas vão ter uma evolução muito mais rápida da doença e um pior
prognóstico em todos os campos associados a esta patologia. Uhum. Exatamente. Olha, fico contente em saber que a tua experiência com os terapeutas da fala a esse nível tem sido positiva. É bom saber, sendo eu terapeuta da fala, mas realmente sinto, não sendo nutricionista, sinto exatamente aquilo que disseste mesmo. Chegando, vemos que realmente a perda de peso é aquele impacto inicial para depois vir a nutrição ao de cima, quando já deveria estar lá atrás, não é? Pronto, Diogo. Continuando, eu gostaria de saber, e dando continuidade ao que estavas a dizer em último lugar, como é que caracterizarias então um estado nutricional na esclerose lateral amiotrófica? Passando aqui por diversas fases, acredito, a negação, a disfagia, a perda de apetite, depois a negação da disfagia quando descobrem que assim existe, a caquexia, por aí, Diogo. O que é que me podes dizer? Eu, nas formações que tenho dado na APELA, ao longo de Portugal, a vários profissionais, utilizo um slide a qual denomino de a cascata da desnutrição. Esta doença é muito característica pela uma série de perdas ao longo da sua evolução e tanto elas, além de estar associada à perda motora, muscular, etc. No que diz respeito à parte nutricional, eu vou também buscar aqui um pouco a vossa área da terapia da fala, onde numa primeira fase, penso que também será comum nas vossas consultas, é a negação. A negação da doença, a negação dos sintomas, a negação de tudo o que está associado. Consequentemente, há uma perda de apetite que também é muito característico desta doença. Que eles também não, na grande maioria, nunca associam que têm uma perda de apetite, acham que pronto, não necessitam também de comer assim tanto e só quem é cuidador e quem está presentemente com eles e costuma os servir é que está mais atento e vê que a quantidade de comida que era ingerida já não ingere com tanta frequência. Posteriormente começam a vir as dificuldades em mastigar, que está associado também ao maior tempo das refeições, ao maior cansaço, a uma série de problemas associados a essa dificuldade e ao cansaço que vai fazer com que o tempo das refeições seja muito maior e ao ser maior vai-nos diminuir aqui o espaço temporal entre as várias refeições que deveriam ser feitas ao longo do dia, limitando cada vez para menos, porque um pequeno almoço que começa às 8 e costumava acabar às 8h45, passa a acabar às 9 ou até se calhar um pouco mais tarde, já vai tirar ali um tempo precioso para fazer um meio da manhã, porque já não vai ter vontade de fazer um meio da manhã e partimos logo, por exemplo, de um pequeno almoço para um almoço. Exatamente. E se calhar ali no período da manhã roubamos, falando assim de uma maneira um pouco mais avançada na doença, em que façam nas refeições intermédias algum tipo de suplementação, rouba logo ali umas 300, 400 calorias conforme o suplemento que esteja a tomar. Se for uma refeição normal, se calhar devemos a falar um bocadinho menos do que diz respeito à parte proteica e parte calórica. Continuando, com esse tempo das refeições, dificuldade em mastigar, começa a aparecer os primeiros sintomas da disfagia e a pessoa nunca diz que tem disfagia, nunca assume isso, pelo menos da experiência que tenho tido. É uma negação, primeiro não se engasga, é só uma impressão na garganta e quando assisto convosco aos vossos treinos, eles dizem, não me enganei, não me engasguei, isto foi só uma pequena impressão. Tenho uma impressão na garganta, é sempre essa expressão utilizada. Isto não
foi nada disto que aconteceu, estou nervoso por estar aqui, e nós vemos claramente que a disfagia já está presente. Com o aparecimento da disfagia, vamos alterar as consistências, vamos modificar por completo a alimentação dessa pessoa, e por sua vez, quando falamos com pessoas que gostam verdadeiramente de comer, passar para um estilo de papas ou de pastosos, por mais apelativos que sejam, há muita gente que os começa a rejeitar e, consequentemente, diminui o aporte calórico e proteico da sua ingestão. Durante este período todo que eu falei, eu tento sempre abordar o tema da colocação da PEG. Sei que, por vezes, por alguns profissionais é um bocadinho controverso, mas tento sempre abordá-lo o mais cedo possível, e que ouçam os profissionais de quando é que a devem colocar e quando é que a devem pensar, não é no final de tudo, quando já não se consegue comer, já não consegue ter outra via, é que afinal agora eu já quero colocar a PEG. Para quem está do lado dos profissionais e para quem está do lado da família, chega um ponto em quando eles não aceitaram a colocação da PEG, não têm uma outra alternativa de os alimentar, e é ali um pouco, temos que fazer ali um pequeno jogo e ver se vale a pena colocar, se não vale, e em equipa decidimos isso. É uma das nossas reuniões multidisciplinares e conversa com os vários profissionais envolvidos com a APEL. Quando eles rejeitam a colocação de PEG, há também o aparecimento das pneumonias de aspiração, e após estes sintomas ou acontecimentos do qual eu chamo a cascata da desnutrição, vai levar então realmente à desnutrição do doente. Realmente, tudo o que enumeraste, essa cascata da desnutrição, realmente é a experiência que nós temos tido, eu tenho tido, e acho que o terapeuta da fala e o nutricionista envolvem-se muito aqui nesta parte da disfagia, não é? Que é esta dificuldade desde a mastigação até à deglutição em si. Em relação ao tempo de refeições, poderias dizer que pelo menos de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, o doente deveria consumir algo, ingerir algo? Há um horário específico para tentar diminuir esse desgaste, principalmente quando estamos a falar de doentes ventilados ou doentes em que realmente o processo mastigatório já começa a ser mais desgastante? Assim, eu tento sempre adaptar a alimentação aos horários do doente, porque nem todos fazem ventilação à mesma hora, nem todos têm fisioterapia à mesma hora, e não consigo dizer se há um horário específico, mas concordo com o que disseste. É isso, é personalizado, mas concordo com o que disseste, de 3 em 3 horas, pelo menos, tentar ingerir alguma coisa. O que acontece é que, com o avançar da doença, 3 em 3 horas não é o suficiente, nem 4 em 4, nem 5 em 5, para eles terem uma sensação de fome ou apetite. Exatamente. E muitas vezes, se não tiverem a insistência dos cuidadores ou dos profissionais de saúde que estão à volta deles, se estiverem em instituições, não o vão fazer, e é isso que tem que ser, que tento também alertar. Eu acho que isso é importante, realmente, adaptar. Não vale a pena dizer que é igual para todos, porque não é, cada caso é um caso. Só queria falar na questão da colocação da PEG. Como terapeuta da fala, essa questão também, acho que ainda há algum estigma em relação ao colocar a PEG e continuar a fazer a alimentação através da via oral. O que é que tens, qual é a tua opinião acerca disso? Por acaso realmente deixa-me curiosa.
É assim, muitas das vezes as pessoas associam a colocação da PEG a eliminação total da via oral e não é isso que Exatamente. nós queremos, por isso é que nós falamos o mais precocemente da colocação de PEG. É para servir de uma segunda boca Uhum. para completar a alimentação que é feita por via oral, ou seja, a pessoa ingere aquilo que consegue por via oral, consegue e lhe apetece, porque há dias em que certamente Exatamente, deve-lhe claro, apetecer comer mais e outros que, claro, como toda a gente, não é? claro, então ingere o que consegue por via oral e depois, de acordo com o plano que é estipulado, Uhum. completamos por via PEG, neste caso. Outra boa, boa coisa da PEG é a hidratação, em Exatamente. que não é muito aceito por parte dos utentes o uso de espessante, É mesmo complicado, é verdade. dizem todos que dá um pequeno sabor, apesar de com o Clear Sim, agora já a base ser de goma bastante mais, xantana, é sim, é isso mais, mesmo, exatamente, não é tão, que tão farinhento, a é expressão que isso, utilizavam, não é? é Nos isso outros, mesmo. feitos à base de E, amido. e todas as marcas, as principais marcas de suplementação já possuem esse tipo de espessante. Uhum. Pronto, continuando é que mesmo tendo a PEG é uma boa via para uma melhor hidratação, aquela que não Sem dúvida. conseguem fazer por via oral. Até porque os líquidos, normalmente é com os líquidos que há maior engasgamento, não é? E é que a disfagia inicia. Pronto, eu acho que foi importante saber esta opinião. Então, quanto mais precoce for colocada a PEG e essa consciencialização, a via oral pode permanecer por mais tempo. Diogo, tu na primeira questão que eu te fiz acerca do impacto do atraso na referenciação da nutrição na ELA, disseste uma coisa super importante para agora esta questão que eu te quero colocar, que é a importância, não menosprezando as outras áreas, mas da nutrição. E sabendo que a nutrição na sobrevida da pessoa com ela é muitíssimo importante, e nem sempre o acesso à suplementação, sabemos que ainda não há comparticipação a esse nível. Como é que, já foi falado, não é? Já teve em agenda, mas agora acho que ficou tudo em stand-by, ou seja, não é comparticipado como os medicamentos são, infelizmente, e a suplementação não é barata. Eu gostaria de saber qual era a tua opinião acerca dos doentes que não podem pagar, que não têm possibilidade de pagar essa suplementação, e de que forma é que podem garantir esse aporte nutricional o mais adequado à sua condição. Em relação à parte da comparticipação, infelizmente está um bocadinho em stand-by, como penso, quase tudo em Portugal Sim, sim. ficou, tendo em conta a Ficou pandemia que com. estamos a viver. Exatamente, exatamente. Apesar de quer a Ordem dos Nutricionistas, quer a APNEP, têm tido uma luta bastante coerente e bastante forte no desenvolvimento desse processo. Só que demora o seu tempo, Claro. deveria de ser muito mais célere, mas infelizmente ainda não conseguimos que isso esteja, pelo menos em vigor, neste momento. Quanto à suplementação, é certo que é cara, mas a Apela, por acaso, tem feito um excelente trabalho, sendo um ponto de venda de vários suplementos, de diversas marcas, e Exatamente. que não ganha dinheiro nenhum com isso, ou seja, vende ao preço de custo, de Exatamente. forma a proporcionar aos nossos utentes uma alimentação com uma suplementação adequada. Mesmo assim, existem pessoas que não têm possibilidades de o adquirir. A Apela, por vezes, consegue doar alguns desses suplementos. É verdade. Quando não consegue, é feito um ajuste no plano alimentar durante a consulta, onde se utilizam
alimentos mais calóricos e mais proteicos, com alimentos que hoje em dia são mais comuns e são um preço bastante acessível, com os laticínios que são enriquecidos Podemos a nível encontrar proteico. no supermercado, por exemplo? Supermercado, sim. Ok. E temos também alimentos de uso comum, como por exemplo o mel ou uns queijos mais gordos, que se formos falando com o utente e percebemos os gostos deles, também Claro. com alimentos ditos comuns, podem eles adaptar. E um dos prazeres que eles têm, principalmente falando em utentes com uma faixa etária um pouco mais avançada, conseguimos, quando lhe digo, olha, coma queijo gordo, em vez de ir para o magro, porque a maior parte deles estariam a ir mais para o queijo magro ou para produtos light, porque tinham colesterol, porque tinham diabetes, porque tinham outras patologias que lhes limitavam. Quando lhes é proposto comam alimentos mais densos, mais calóricos, numa fase inicial ficam todos contentes e pode ser uma das alternativas para aquela faixa da população que não tem possibilidade de adquirir para já estes suplementos. Não é o mesmo. Pois era isso que eu ia questionar. Nunca é o mesmo do que a suplementação comprada nas farmácias, na Avela, no que for, não é? É porque uma das nossas principais dificuldades é o baixo volume que eles conseguem ingerir, então sem PEG ainda mais difícil é, o baixo volume para uma densidade calórica e proteica bastante elevada. Face às necessidades que eles têm. Exatamente, e os suplementos conseguem dar resposta a essas limitações. Em relação à PEG, aos doentes que estão a fazer alimentação via entérica, ao nível da nutrição, é fácil também a fazer uma suplementação com produtos caseiros? Assim, não é o ideal porque cada vez mais saem novos estudos em que esse tipo de alimentação não é a mais adequada. Contudo, tendo em conta que a suplementação e este tipo de alimentação não é comparticipado, é possível e faz através de ensinos. A alimentação tem que ser mais líquida, tem que estar bem triturada, tem que ter vários cuidados para não entupir o próprio tubo, mas é possível. E nós, quando vemos que as pessoas não têm possibilidade de adquirir esse tipo de suplementação, nem nenhum apoio para adquirir, fazemos como descrito nos hospitais, em que vêm também com um plano ajustado para quem coloca uma PEG. Então é importante saber primeiro se a pessoa realmente tem possibilidade ou não de adquirir essa suplementação e depois o plano é adequado a essas limitações. Isso é bom saber, saber que os nutricionistas também estão atentos a essa questão. Olha, Diogo, em relação à situação, ao panorama que vivemos atualmente ao nível da Covid-19, queria saber o que é que mudou ou o que é que está a mudar na tua intervenção enquanto nutricionista nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica. O que mudou muito é a parte do contacto. Claro. Na grande maioria, os nossos doentes não falam connosco via Skype ou via WhatsApp, é mais por conversa telefónica, ou seja, telemedicina, se é assim que se pode chamar. Videoconferência, exatamente. E por vezes não conseguimos, nas faixas etárias um bocadinho mais elevadas, não conseguimos perceber se a pessoa nos está a perceber na totalidade ou não. Contudo, há orientações da Ordem dos Nutricionistas, tal como outras ordens ou as outras associações dos outros profissionais lançaram, e
que nos ajudam a traçar um caminho de forma a conseguirmos os nossos objetivos. No doente com ela, a outra dificuldade que temos é em termos de pesagens. Exatamente. Porque se fosse uma pessoa obesa e com mobilidade normal, pedíamos para pesar na balança de casa e a pessoa pesa-se e diz-nos o peso. Neste caso, já vou ter que pedir outros parâmetros antropométricos, uns perímetros, que não são bem feitos porque... Era isso que eu ia questionar. Qual é que foi o teu feedback em relação a essa avaliação? Assim, nós tentamos dar o maior dados para que a pessoa os meça de uma forma correta. Contudo, sabemos que vai ter sempre um viés porque não é um profissional qualificado. Exatamente. E temos que trabalhar com o que nos dão, porque não há outra hipótese, e sempre é melhor isso do que nada, e sabemos que a pessoa, quando voltar a repetir, vai voltar a cometer o mesmo erro, por isso, se houver um aumento ou uma diminuição de peso, de acordo com esses perímetros, vamos saber, porque a medição foi feita na mesma maneira, apesar de não ser a mais correta, sempre nos ajuda a ter um melhor controle e um melhor ajuste depois para a elaboração do plano. É sempre melhor ter a telemedicina ou as teleconsultas do que não ter apoio nenhum, não é? Tenho a certeza que as pessoas são compreensivas a isto, porque nós não podemos controlar o que aconteceu agora com o desconfinamento. Melhorou um bocadinho, embora vocês em Lisboa ainda estejam aí, os casos em relação ao Porto estão um bocadinho mais elevados. Já enumeraste algumas dificuldades com a questão da teleconsulta. Vês alguma vantagem, imaginando que isto se pode prolongar por mais tempo, na visão do nutricionista? Eu vejo uma vantagem que é poder, se calhar, chegar a pessoas que não tenham possibilidade de ir até nós. Isso já existia antes, mas com esta pandemia, se calhar conseguimos potenciar isso e trazer pessoas que não têm não têm a possibilidade de ir ao nosso encontro na associação, quer no Porto, quer em Lisboa, e através destas teleconferências ou pequenos telefonemas conseguirmos chegar a outras pessoas que até lá não iriam fazer. Podem viver mais longe, ou têm dificuldade na deslocação, não é? E até mesmo em termos de transporte, sai muito mais em conta a pessoa que não tem o custo da deslocação. E assim, outros obstáculos que nós temos é que quando estamos na consulta presencial, eu consigo ver o cuidador e consigo ver o utente. Ali só estou a falar com o cuidador e não consigo ver pequenas expressões que o utente possa fazer de forma a entender outras dificuldades que ele tenha, etc. Estou-me só a basear naquilo que o cuidador diz e bem, e é nele que confiamos, mas também é importante, por vezes, ter a opinião do utente e mesmo que ele não consiga falar, consegue-se exprimir de outras maneiras e nós conseguimos comunicar de outra maneira, certamente. Sem ser a verbal. Exatamente. Em relação ao obstáculo que falaste acerca da pesagem, eu queria ressalvar aqui uma questão que eu não sei se sentes o mesmo, mas é que é muito difícil encontrar balanças específicas para os nossos doentes, e falando nos nossos doentes, estamos a falar daqueles que se deslocam através de cadeira de rodas ou muitas vezes estão acamados. Notas isso também, que é muito difícil encontrar a nível hospitalar balanças que possam pesar os nossos doentes e fazer essa avaliação? Infelizmente há vários serviços ou até mesmo instituições onde nem balanças existem, porque também se calhar nunca tiveram um nutricionista
para pedir ou para solicitar isso. Mas uma vez que tenham a experiência de ter um nutricionista no serviço ou na instituição, certamente que é uma das nossas ferramentas Sem dúvida. e Era quase vão obrigatório, não era adquirir. terem Isso. isso, realmente. Agora, as outras, há balanças mais caras e há balanças mais baratas. Claro. As mais baratas são aquelas que todos nós conhecemos de casas caseiras, aquelas que recebemos, sejam digitais ou analógicas. Certamente toda a gente, principalmente no sexo feminino, tem uma de certeza em casa. Depois, nós temos visto que as pessoas com as dificuldades são peritas em arranjar alternativas e temos aquelas balanças que se colocam, quem tenha uma grua para transportar um utente para o outro, que são aquelas balanças de gancho, que servem também. Conseguem elevar a pessoa e colocar em cima de uma balança normal? Ou então há umas que são com gancho e que é quase como se fosse para pesar animais no talho, onde são presos e consegue-se também ver o peso da carga que está a ser feita. Depois também temos umas balanças, só que essas são um pouco mais caras, que são aquelas de plataforma, onde sobe um cadeirão ou sobe uma cadeira de rodas e consegue pesar a pessoa, depois faixa tara da diferença do cadeirão ou da cadeira de rodas, e depois ainda há umas balanças que são umas cadeiras onde se sentam as pessoas na higiene, ou seja, em alguma das AVDs, e pesa-se a pessoa sentada normalmente. Mas lá está, são balanças um pouco mais caras e que nem toda a gente está disposta para fazer isso. Claro, obrigada, estava curiosa para saber a tua opinião. Com a teleconsulta e com o apoio que vocês nutricionistas têm dado aos nossos doentes, queria saber se sentiste muito o impacto com o confinamento, o impacto ao nível nutricional dos doentes durante o confinamento do Covid. Sim, eu senti que nas pessoas institucionalizadas, com o facto de não terem visitas, com às vezes a impossibilidade de não conseguirem comunicar para o exterior, ficaram mais deprimidas, ou até mesmo pelo facto de terem que estar confinadas, ficaram mais deprimidas e por vezes com um apetite ainda mais diminuído, e que isso sim teve um impacto a nível nutricional. Ou seja, não estou só a falar de pessoas com ela, mas nas patologias em geral. No que diz respeito a pessoas com ela, já elas tendo uma diminuição do apetite associado a uma depressão por estar longe da família, não poderem ver as pessoas que mais gostam e saberem que é uma doença bastante progressiva e que poderão piorar e não ter a possibilidade de ver os seus familiares, mais deprimidas ficaram e aí trouxe também condicionou não só a nível nutricional, mas de tudo. Se bem que, pelo menos aqui nas residências do Montepio, nós sempre, a todos os utentes, foi-lhe dada a possibilidade ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por tablets, comunicavam sempre com as pessoas, e até mesmo houve uma altura do desconfinamento em que os familiares não entravam cá dentro, mas falavam com os utentes por um vidro, por uma sala que fosse mais envidraçada, e os familiares estavam do lado exterior
e E comunicavam conseguiam comunicar. com os utentes. Boa. Durante o confinamento também andei sempre a contactar a nutricionista Liliana Lobo, aqui da Apela do Porto, para dar realmente esse feedback e foi bom haver esse contacto, foi muito bom para os doentes e acho que eles se sentiram bastante acompanhados dentro do panorama que se estava a viver. Diogo, agora para terminar, eu gostava de pedir 5 dicas que achas importantes para os doentes e para os cuidadores que nos estão a ouvir, 5 dicas nutricionais relativamente à doença, à esclerose lateral amiotrófica. Escolher só 5 foi um bocadinho difícil, mas pronto, as principais é não saltar as refeições. Uhum. Muitas das vezes eu vou só saltar não vou fazer esta refeição, depois compenso na próxima. Depois não tenho apetite e é uma bola de neve. Exatamente, um ciclo. E não é de todo benéfico. Tentar sempre fazer o pequeno almoço e a ceia para diminuir o número de horas em jejum. O que acontece é que muitos utentes ou não fazem o pequeno almoço porque dizem que acordam com muito pouco apetite e então preferem só almoçar e esquecem-se que a última refeição, no caso de ser a ceia, estamos a falar se calhar às 11 da noite e vão almoçar à 1 da tarde ou ao meio-dia, na melhor das hipóteses, e estamos a falar de um longo período de jejum. No que diz respeito à ceia, é também para diminuir o período de jejum da última refeição, caso não façam a ceia, é entre o jantar e o pequeno almoço. Por norma, jantam entre as 8 e as 9 e vão tomar o pequeno almoço entre as 9 e as 10 e já estamos a falar aqui de um gap de 12 horas ou mais de jejum, daí a importância de fazerem uma ceia com algo proteico ou algo calórico para diminuir esse jejum. E o ideal até poderia-se utilizar um suplemento bastante denso e calórico para o ideal. Era o ideal para diminuir este jejum. Outra dica que poderei dar é tentarem escolher alimentos calóricos e proteicos, não irem muito para alimentos de dietas. Quando digo dietas, digo numa parte errada, porque dieta é tudo aquilo que nós comemos, mas por norma a dieta que eu falo é que as pessoas associam a dietas de para emagrecimento, exatamente. Seja produtos light e produtos diet e produtos que dizem que têm bastantes poderes nutricionais. Toda a publicidade que passa na televisão, não é? Havendo muito pouca evidência científica quanto ao verdadeiro benefício desses alimentos. Exatamente. E que muitas das vezes estão a ingeri-los com uma carga proteica, uma carga calórica muito reduzida e que nos vai roubar espaço para os verdadeiros alimentos calóricos e proteicos. Essa é uma das dicas. Quando possível, monitorizar o peso regularmente. É importante que se vão pesando e se percebam das perdas ou dos ganhos, caso os tenham, mas o mais importante é não deixarem arrastar muitas perdas ponderais e quando virem que estão a perder peso, contactarem os profissionais de saúde, neste caso a parte da nutrição, para fazer um reajuste ao plano e não deixar arrastar até à próxima consulta, dependendo da periodicidade. Se for de mês a mês, não vão estar a esperar 3 ou 4 semanas para dizer ao profissional de saúde que perdi já 5 quilos. E nós também não nos disse nada antes. Exatamente. Uma das coisas que digo é contactem a Apela, porque eles de certa forma vão-nos transmitir essa mensagem
e nós, os nutricionistas da Apela, vamos ajudar e vamos Exatamente, e era sobre isso ajustar isso. era sobre isso que eu queria questionar. Qual era a periodicidade que tu achas realmente a mais indicada para a pesagem? Eu faço pesagem semanal porque tenho essa oportunidade, mas não sei qual é a mais adequada na tua opinião. Eu prefiro, tudo depende também do estado em que já vai a doença. Eu, até mesmo para criar uma rotina, e se calhar estou a ser picuinhas demais, gosto que seja semanal, mas não me importo que façam de 15 em 15 dias, o que quer é que façam. E que estejam atentos. Mensal, eu sei que há pessoas que fazem mensal, se calhar já é um bocadinho espaçado mais, não é? Porque dentro de um mês pode haver um grande declínio, não é? Nesta doença é característica por uma evolução relativamente rápida e num mês pode ser demasiado tempo. Se tem a possibilidade de fazer semanalmente e não envolver muitas dificuldades, é benéfico e estamos mais alerta, claro. Porque nem sempre os sinais de alteração do corpo de emagrecimento não são sempre muito visíveis, porque onde se perde mais é naqueles membros que estão com menos atividade. Exatamente. E vão perdendo, vão ficando com as pernas mais fininhas, falando assim de uma maneira mais simples, e estão sempre tapados porque têm frio e não é muito visível. E no que diz respeito ao rosto e à parte abdominal, engana por vezes a perda de peso para quem os vê todos os dias. Não se vai apercebendo dessas alterações. Por isso é importante a pesagem. Por fim, uma dica era fazer uma boa hidratação. Isso é uma dica global, geral, né? Geral. Sim, mas principalmente nesta doença a hidratação também é bastante descuidada, quer pela utilização de espessantes ou pelo pouco conhecimento de alternativas à hidratação, porque só se associa a hidratação ao consumo de água, mas podem consumir outro tipo de líquidos, ou gelatinas, desde que não tenham a disfagia, mas aí ajuda-nos um bocadinho melhor, porque nem todas as gelatinas... Mas por acaso há alguns casos de doentes que eu acompanho que adicionam, quando estão a fazer a gelatina, no estado líquido adicionam um bocadinho de espessante e já não custa tanto a comer. A comer e a inserir, exatamente. Mais uma dica para ajudar. E pronto, seriam estas as 5 dicas que daria do universo. E foram ótimas, Diogo, e acho que foi super elucidativo. E acho que, para terminar, só ressalvar que a nutrição é super importante e que devia ser encaminhada logo todos os doentes desde o diagnóstico. Certo? Concordamos com isso. Obrigado Muito obrigada, Diogo. Obrigado. Obrigada. Deus. Obrigada também a ambos por estas intervenções. Obrigada, Diogo, pelo retrato tão completo e ilustrativo que fizeste sobre o papel da nutrição na ELA e sobre a importância da necessidade de adotar um suporte nutricional adequado de uma forma atempada. E obrigada também à Margarida Oliveira pela moderação tão perspicaz que fez desta conversa, cruzando-a também com os conhecimentos que já tem na área da disfagia e daquela que tem sido a sua experiência no acompanhamento de pessoas com ela no Gabinete de Terapia da Fala no Porto. Nós regressamos em breve com o último reagir desta primeira temporada, que será dedicado ao impacto da disertria e às questões da comunicação nesta doença. Obrigada a todos e a todas e até breve. Obrigado. Até breve. Até breve.